mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Amém. E as palavras do Senhor Jesus registradas no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra essa que também faz parte da divisa da campanha de missões nacionais, né, da nossa confissão da CBB, da Convenção Batista Brasileira. Estas palavras do Senhor Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está em perfeita conexão, em plena harmonia com as palavras do apóstolo Paulo que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E em uma sociedade, em uma cultura plural, como a que nós vivemos, em que é apresentado diversos estilos de vida, uma variedade de conceitos acerca de uma mesma coisa, de um mesmo assunto, em que a diversidade é abraçada, em uma sociedade, em uma cultura relativista, em que a verdade tornou-se mero ponto de vista, uma opinião particular dos fatos, a mensagem de que o Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Esta mensagem, esta palavra, encontra resistência para ser ouvida e recebida. Porém, a Igreja do Senhor Jesus não pode recuar, não pode se calar, não pode modificar esta mensagem. Nós precisamos, como Igreja do Senhor Jesus, de coragem para continuar anunciando esta palavra. Precisamos permanecer fiéis a esta mensagem, pois ainda que outras religiões apresentem outros meios de se chegar a Deus, a verdade é que só Jesus Cristo é o caminho. Precisamos de Jesus para chegarmos a Deus, precisamos de Jesus para sermos salvos, pois o fato de sermos pecadores, precisamos e dependemos de Jesus para sermos religados a Deus. A palavra de Deus fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isso quer dizer que as nossas iniquidades, os nossos pecados, criam um abismo entre nós e o nosso Deus. E por mais virtuosa, por mais piedosa que seja uma pessoa que se encontre aqui neste templo, o indivíduo, a pessoa que se encontre, que esteja presente neste recinto, por mais virtuosa e piedosa que ela seja, ainda assim, esta pessoa comete pecado. A palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há um justo, nenhum sequer. E entendendo essa nossa incapacidade de se chegar a Deus por nossas justiças, por nossas obras, por nossas forças, nós precisamos e dependemos do Senhor Jesus, pois só Ele nos dá a paz com Deus. Só Ele nos reconcilia com Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que nos dá paz com Deus, que nos reconcilia com Deus. Ou seja, se antes de recebermos e aceitarmos o Senhor Jesus em nossas vidas, a nossa condição era de distanciamento, de afastamento de Deus, de inimizade
lugar da inimizade, aí nós temos paz com Deus. Aleluia. E o tema da nossa mensagem é o tema da campanha de missões nacionais. Só Jesus Cristo salva. E só Jesus Cristo salva. A primeira coisa que a gente aprende com o texto que a gente leu inicialmente, da carta, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, primeira coisa que a gente entende nesse texto é que só Jesus Cristo salva, porque Jesus é o único mediador entre o pecador e Deus. Como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens. Deus, Ele é um ser santo. E suas qualidades morais são elevadíssimas. Ele é um ser perfeito, digno de reverência, digno de adoração por sua santidade, por sua pureza, por sua perfeição. E nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, somos pecadores e carecemos, precisamos de um mediador, precisamos de um intermediário, precisamos de um conciliador. Pela nossa condição de pecado, a redenção, a salvação é de caráter essencialmente mediatório. Só por meio de Cristo e sua obra nós somos restaurados com Deus. O Senhor Jesus, Ele é a ponte que liga o pecador, a pecadora a Deus. O Senhor Jesus é o conciliador que restaura a relação do pecador com Deus. O Senhor Jesus é o mediador, aquele que se coloca no meio, fazendo a ligação, a restauração entre o pecador e Deus. A palavra de Deus fala, ainda na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 11, que nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Só através de Cristo alcançamos a reconciliação com Deus. Só por meio de Cristo alcançamos a paz com Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, porque Ele é o único caminho, o único acesso, o único meio de chegada a Deus. O Senhor Jesus é o único caminho pelo qual nós somos guiados, conduzidos a Deus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. E ainda que seja apresentado outros meios, outros caminhos de se chegar a Deus, a verdade é o que a palavra de Deus nos diz, que só Jesus nos conduz a Deus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos leva a Deus. E ninguém, palavras do próprio Senhor Jesus, ninguém chega a Deus senão por Ele. Esta não é mais uma verdade dentre tantas outras verdades acerca desse assunto. Esta é a única verdade, porque a verdade ela é simplesmente completa e absoluta. E ainda que neste contexto plural, de tanta diversidade, ainda que nesse contexto relativista, em que a verdade é um mero ponto de vista, ainda que nesse contexto seja apresentado outros meios, ou vários meios de se chegar a Deus, através de outras religiões, através de sacrifícios, de promessas, rituais, ou até mesmo boas obras, e eu quero colocar algo
entre parênteses que boas obras não é meio de se chegar a Deus. Boas obras é resultado de quem já está com Deus. E todas essas coisas, elas são insuficientes para se chegar a Deus, porque a verdade é que só Jesus nos liga a Deus. Amém? Amém. E só Jesus Cristo salva. Por quê? Porque a segunda coisa que nós aprendemos no texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque Jesus, ele se fez homem para cumprir os propósitos de Deus. Como está escrito que há um só mediador, Jesus Cristo, homem, aquele que se fez homem, o Deus que se fez humano. Quando Deus criou o ser humano e este decidiu desobedecer, decidiu pecar, o nosso Deus, o Deus Criador, ele não foi pego de surpresa. Não aconteceu o inesperado para Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, e através destes o pecado entrou no mundo e se alastrou por toda a humanidade como um germe que se prolifera, todos nós fomos atingidos e herdamos, tal como um filho herda características genéticas de um pai e de uma mãe. Nós herdamos o pecado original, o pecado dos nossos pais lá no Éden, Adão e Eva. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, antes mesmo da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13, versículo 8, ele já havia providenciado através do seu Filho unigênito, o seu único filho, o único filho que tem a essência do Pai, Jesus Cristo. Através dele, Deus já havia providenciado a restauração, a transformação, a reconciliação da humanidade caída, da humanidade pecadora. E o Senhor Jesus, ele se entregou para essa causa, pois ele se despiu da sua glória. Jesus, ele se fez homem e veio a este mundo sofrer as nossas dores, sofrer as nossas aflições, sofrer as nossas tentações, como está escrito em Hebreus 4,15, que diz que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele sofreu todas essas coisas, mas sem pecar. Assim como também o Senhor Jesus, ele veio a este mundo como um homem pagar o preço exigido da lei. E era preço, e foi preço de morte, de cruz. E o Senhor Jesus, ele pagou esse preço em nosso lugar. Como está escrito em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 6 ao 8, quando diz que, se referindo a Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E através da obra expiatória, da obra substituta, o Deus Filho, que se fez homem, ele cumpriu o propósito do Deus Pai de nos salvar e esculpir a imagem do Senhor Jesus em nós. Olha que coisa linda. Lá na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 14, diz: o qual se deu a si mesmo, o Senhor Jesus, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou seja, o Senhor Jesus,
ele se deu para perdoar as nossas iniquidades, para nos santificar como um povo separado para si, para Ele, um povo especial e que produz boas obras, justiças semelhantes à do nosso Senhor. Nós precisamos a cada dia sermos a semelhança do Senhor Jesus, porque para isso Ele morreu na cruz também. E só Jesus Cristo, homem, salva e transforma o pecador. E foi necessário Jesus se fazer humano para cumprir as exigências da lei e assim religar nós, pecadores, a Deus. Só Jesus Cristo salva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus senão por Ele. Só Jesus Cristo salva, porque Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. E Cristo, Ele se fez homem para cumprir os propósitos divinos. E é esta mensagem que precisamos viver. Esta mensagem também precisamos pregar, mesmo numa sociedade, mesmo em uma cultura que nega esses absolutos. Eis um dos mais belos mistérios da fé cristã, que o mais simples, da criança ao idoso, aqui neste templo, aqui nesta igreja, pela iluminação do Espírito Santo, podem entender. Um dos mais belos mistérios da fé cristã. E porque esse mistério nos é revelado através da iluminação do Espírito Santo. O Deus que elaborou e concretizou a restauração do pecador, em que? Através da obra expiatória do Calvário. E aí vem a coisa linda. Os méritos, a justiça, a santidade do Senhor Jesus foram transferidas para nós pecadores. Enquanto os nossos desméritos, as nossas injustiças, os nossos pecados foram transferidos para Cristo, ali na cruz do Calvário. E ali Ele pagou a nossa pena. E essa pena foi um castigo de morte. E esta é a mensagem que devemos guardar em nossos corações e propagar para o mundo, que só Jesus Cristo salva. Porque o nosso Senhor Jesus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo